Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós estamos no segundo episódio da série sobre negócios. Hoje nós vamos falar sobre as principais competências mais valorizadas pelas empresas no Brasil e vamos te ensinar estratégias de como desenvolver cada uma delas e se tornar um profissional mais desejado no mercado de trabalho. Mas antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos em primeiríssima mão. Então, Jaque, saiu na Forbes Carreira uma lista com as 15 habilidades mais valorizadas pelas empresas no Brasil, segundo o LinkedIn. E, não para nossa surpresa, mas talvez para a surpresa do pessoal, apenas 5 dessas habilidades são técnicas. Nossa. As outras 10 são comportamentais. E elas vão ser o nosso foco aqui hoje, mas a gente vai passar uma lista com as 15 para que todo mundo saiba quais são elas e estratégias de como que as pessoas podem fazer para desenvolver cada uma dessas habilidades e se tornarem profissionais mais desejados e mais completos no mercado. Então, se nós vamos falar de estratégias, então o pessoal de casa aí já pega papel e caneta, já vai anotando, pega o celular, coloca no bloco de notas, porque vai ficar muito boa essas anotações. Então vamos começar com a nossa lista. A 15ª habilidade é uma habilidade técnica, que é a automação de processos. A gente sabe que quanto mais organizados e estruturados forem os processos, vai facilitar a vida de todo mundo naquele fluxo de trabalho, inclusive ajudando as pessoas novas que chegam na empresa a aprender como que funciona aquele processo ali. Exatamente. E também ninguém fica na mão de ninguém dentro da empresa, né? A empresa não fica na mão do colaborador. Vamos imaginar, uma pessoa se ausenta, fica doente num setor e ela tem um cargo estratégico, uma posição de liderança. Ela se ausenta. Se ninguém sabe o que fazer na ausência dela, é um problema. A empresa deixa de produzir, né? E os outros colegas também certamente vão acabar sendo influenciados de forma negativa por não conseguirem dar conta dos outros processos da empresa. Então, uma empresa que tem processos, procedimentos, né, uma adequação de formulários, né, que seja específica para cada setor, com certeza ela vai estar aí na frente, evitando dores de cabeças que, certamente, se ela tiver os processos bem estabelecidos, ela não vai ter. A 14ª habilidade é o desenvolvimento organizacional comportamental dentro das empresas. Fala do planejamento sistêmico aí, tanto do gerenciamento de pessoas quanto dos processos. As empresas, elas precisam constantemente estarem avaliando, né, os seus processos, os cargos, né, dentro das equipes, se as pessoas elas estão realmente desenvolvendo bem as suas tarefas, se é necessário realocar alguém muitas vezes e, em determinados momentos, até pensar em necessidade de desligamento ou não. Então, o desenvolvimento organizacional, ele é uma fatia extremamente importante dentro do ambiente organizacional. Perfeito, Jaque. E uma estratégia que a gente pode passar aqui para todo mundo, mesmo para quem não é líder, né? Quem não está ocupando uma posição de liderança hoje, porque existe muito essa visão de que desenvolvimento organizacional é só do RH, ou então só do RH e às vezes de algum gestor ou outro que é mais engajado. Mas na verdade não, os gestores também têm que fazer esse papel. E os colaboradores também podem fazer esse papel, inclusive se eles querem ocupar um dia uma posição de líder, né? Porque aquela pessoa que tem uma visão mais estratégica, que está avaliando se dentro da sua área as coisas estão alinhadas com a cultura da empresa, com os objetivos da empresa daqui até 5 anos, por exemplo, essa pessoa vai se destacar. Ela vai ser diferenciada porque ela já está pensando além. Então, é um papel que ela pode exercer, até porque ninguém é promovido para depois ocupar o lugar. A pessoa primeiro ocupa o lugar para depois ela ser promovida. Então, é uma questão de postura que qualquer colaborador pode assumir. Exatamente. É um autogerenciamento. Então, mesmo que eu tenha um cargo de auxiliar, de assistente, não seja necessariamente um cargo de gestor, de líder, para que eu consiga alcançar um cargo maior, se esse é o meu interesse, eu preciso de preparo.
E o preparo vai acontecer ali no dia a dia e como tu trouxe, Mari, num posicionamento de liderança. Não preciso necessariamente esperar que o cargo venha, até porque se a gente para pensar, ele não vai vir se tu não tiver uma postura adequada para isso. A 13ª habilidade também é comportamental, é o desenvolvimento de pessoas. Nós conhecemos bem dessa área, né, que envolve treinamentos, programas de capacitação, avaliação de desempenho, sucessão, todos os subsistemas, né, dentro da área de desenvolvimento de pessoas, como programas de idiomas, às vezes tem subvenção, tudo aquilo que é para desenvolver o funcionário. E aqui um ponto importante é que, a gente já falou isso em um outro episódio, mas que as pessoas, elas esperam muito que a empresa faça por elas, mas na verdade a responsabilidade de se desenvolver é de quem? Esse ponto sempre vai surgir, né? Tem uma parte que às vezes a empresa faz esse papel, mas tem a parte que a pessoa quer se desenvolver para ela mesma, para ela se tornar um profissional melhor, seja na empresa que ela está hoje, seja em outra empresa, ela como pessoa. Então, o foco em uma aprendizagem contínua, em ela continuar se desenvolvendo, se capacitando cada vez mais em habilidades diferentes, vai fazer com que ela se torne um profissional mais desejado também. E vamos pensar que algumas empresas de médio e grande porte, elas têm já nas suas estruturas o treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Porque isso já faz parte ali dos processos da empresa, enfim, nessa área de desenvolvimento. Mas vamos imaginar que a empresa, ela não é médio e grande porte, é uma empresa pequena, de pequeno porte. Nós temos muitas empresas de pequeno porte aí no nosso país. Então, em todos os estados, nós temos aí o pequeno empreendedor, né, que ele vai ter ali 5 funcionários, 3 funcionários, 10, e a gente considera aí empresa de pequeno porte. Nesse caso, nem sempre a empresa vai desempenhar, né, um papel de estar constantemente trabalhando com treinamentos. Só que, o que eu acho interessante? Quando os colaboradores, né, indo por essa via que tu trouxe, Mari, se a gente para pensar de autorresponsabilidade, não estão satisfeitos ou percebem que a empresa é de pequeno porte, né, e ela não está trabalhando com desenvolvimento e treinamentos, a pessoa ela pode daqui a pouco chegar num gestor e perguntar, olha só, vocês podem me ajudar com X valor num curso que eu quero fazer para minha atividade? Ou integral, ou um valor, né, para me ajudar, porque eu quero me desenvolver, porque eu quero estar cada vez entregando melhor aqui dentro. Percebe que tem esse lado também. Às vezes a empresa ela não tem estruturado isso, mas compete à pessoa também. Não esperar e ver o que ela pode fazer para estar continuamente se desenvolvendo. E sabe por que eu trago isso? Porque até os nossos espectadores aí, que daqui a pouco trabalham em empresas de pequeno porte, vão pensar, mas eu não me adequo aí nessa lista que elas estão falando, que elas estão trazendo, porque a empresa que eu trabalho não me proporciona isso, não tem espaço para isso. Será? Tenta. Daqui a pouco dá uma tentada, conversa aí com o teu gestor, né? Ou não, a gente já tem. Então, 50% de que talvez tu tenha a possibilidade de conseguir, né? Então, antes de a gente arrumar alguma desculpa de que não consegue se desenvolver, a gente precisa tentar, independente da organização, se ela é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. A 12ª habilidade se trata de gestão de talentos na organização da empresa. A gestão de talentos, né, recrutamento e seleção de pessoal, a gente vai estar falando bastante sobre os recrutamentos internos, né, às vezes quando a empresa consegue realocar profissionais dentro da empresa. Por exemplo, tem lá uma pessoa X como assistente num cargo, mas a empresa abre uma vaga ali, uma oportunidade interna para pessoas da própria empresa participarem, para gestor, para analista, né? Mas para que esta pessoa consiga, né, alcançar esse cargo, ela tem um desenvolvimento, ela tem ali treinamentos específicos que ela vai precisar passar, que a empresa pode estar aí investindo, né? Mas que talvez a empresa vai exigir que essa pessoa também tenha investido nela. Sim, na verdade, a gente está falando de todo o ciclo
né, dos talentos, a gestão dos talentos da empresa. Então, desde o momento que o talento vai ser contratado, vai ser atraído e contratado, que as empresas muitas vezes acertam nessa parte, mas depois tem a parte de desenvolvimento dele dentro da empresa, seja nas vagas internas, né, também com treinamentos, programas de capacitação e tudo mais. E a gente sabe que as empresas têm, né, dentro da área de RH, a sua listinha lá de pessoas que são os talentos. Essa lista era, assim, um segredo, eu me lembro disso, que todo mundo queria saber se estava na lista, em qual quadrante estava lá da sucessão, sucessor de quem que eu vou ser, qual é a minha possibilidade de desenvolvimento aqui dentro, é para liderança, é para um cargo técnico, mas a retenção desses talentos também. Então, como é que a gente contratou uma pessoa, um talento, como é que a gente mantém essa pessoa na empresa? O que ela precisa para ela se desenvolver, para ela crescer? Qual é o caminho que ela vai trilhar aqui dentro? Os fatores mantenedores dessa pessoa nessa posição estratégica, né? Nesse ouro dentro da empresa. Então, pensar na retenção dela e principalmente mantê-la nesse padrão, porque também é um outro desafio. A pessoa, ela chega ali com um perfil, né, super bom, super competente para estar num determinado cargo, mas nem sempre ela se mantém assim. Não sei se tu observou isso já nas tuas experiências. Com certeza, e eu acho que aqui é onde as empresas mais pecam, porque elas não conseguem entender o que aquele profissional precisa para se sentir valorizado, que muitas vezes não é mais dinheiro, às vezes ele quer um projeto melhor, ele quer uma viagem onde ele vai conseguir expandir e se desenvolver e aprender mais. Às vezes ele quer ter uma experiência com outra área, vai depender muito do caso. Mas o que costuma acontecer com bastante frequência? Ele já não está satisfeito, ou então os processos são tão rígidos que ele não tem espaço para criar, para assumir alguma coisa maior, para mudar coisas que são engessadas na empresa, e aí ele começa a procurar outras oportunidades. Quando ele chega com a oportunidade nova, dizendo, tô saindo, aí a empresa quer trabalhar na retenção dele, mas na verdade a retenção ela tem que ser trabalhada preventivamente, antes de ele chegar com essa outra proposta. Exatamente. E normalmente as empresas pensam nessa retenção quando o funcionário ele diz que vai embora com remuneração. Eu te dou tanto de salário a mais para tu ficar. Mas às vezes a pessoa ela não fica porque um gestor, um líder, ele é insuportável. Ela não se sente bem dentro da equipe que ela está, porque a empresa, ela tem ali a capacitação de treinamento e desenvolvimento, só que olha o pessoal como uma unidade, como um grupo, e não necessariamente como a pessoa do cargo X. É importante que a gente faça ali o treinamento e desenvolvimento da equipe, dinâmicas de grupo, etc. Mas o indivíduo, a parte que tu não conhece o indivíduo, o colaborador, que é sim um papel do gestor, conhecer a pessoa. Não estamos aqui falando de conhecer a pessoa na vida pessoal, saber o que essa pessoa faz, né, na sua vida pessoal, mas conhecer ali, na essência dentro da empresa, o que ela está disposta, como ela pode contribuir, como ela se sente em estar naquela posição, conhecer o colaborador, entender se ele almeja, como tu trouxe, né, um cargo diferente ou não, se ele está muito satisfeito onde ele está ou não. Então, muitas vezes a empresa perde bons talentos por não fazer esse olhar mais minucioso de forma individual. Claro que algumas empresas de grande porte vão ter mais desafios em relação a isso, mas ainda assim conseguem, justamente porque gestores, né, encabeçados nessas posições importantes, têm que dar um jeito para isso. Saber o que vai motivar o funcionário dele, mas da mesma forma como tu falou antes, também a pessoa, o talento, né, alguém que está assistindo aí está pensando, não, eu sou um talento, mas eu não estou sendo bem valorizado pelo meu gestor, eu estou sendo boicotado, eu estou sendo, não estou sendo apreciado no meu talento. O que tu pode pedir, como tu disse antes, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito de fazer. Então, assim, incomoda? Peça,
peça o desafio, né? Se coloque na proatividade de qualquer pessoa que tiver uma postura proativa vai ter um melhor retorno do que a pessoa que fica esperando que o seu gestor veja. Às vezes o gestor está pensando em outras coisas, ele está sendo cobrado por outras coisas. A gente sabe que não é um mundo ideal nas empresas e que por mais que tenha um budget lá, um orçamento para retenção, os projetos em si, às vezes a pessoa quer um projeto, quer muito um projeto, mas ninguém sabe. É como tu trouxe, a pessoa não abre a boca e acha que às vezes a empresa vai pensar sempre que ela tá ali, mas na verdade não. Então, o falar, como tu trouxe, Mari, que é extremamente importante, vai mostrar para a pessoa, olha só, eu vou conseguir falando, né, tendo a oportunidade, a pessoa vai me ouvir, vai me atender, ou não. Pelo menos tu vai ter uma resposta. Tu não vai ficar naquele limbo ali dentro da empresa pensando, eu não sou valorizado, as pessoas, outras ganham o cargo que eu queria, o gestor não me enxerga. Daqui a pouco o gestor até te enxerga. Mas se tu não fala nada também, tem, como tu trouxe, outras prioridades, tu vai ficando para trás. E é um funcionamento que, infelizmente, acontece. Criando ressentimento, né? Que levando pro pessoal. Levando pro pessoal, criando ressentimento, que é muito ruim para a própria pessoa. E aí acaba de novo naquele mesmo esquema que a gente falou antes. Vai procurar vaga fora e vai acabar saindo da empresa que talvez tu goste, tu queira te desenvolver, só tá faltando uma inteligência emocional aí para conduzir a situação da melhor maneira. E a 11ª já está relacionada com o que a gente estava falando agora. É uma habilidade comportamental também, que é a resolução de conflitos. Essa aí já, que quanto a gente já viu, hein, nas empresas. É dor de cabeça. Resolução de conflitos, parte de uma maturidade, de uma inteligência emocional, que muitas vezes a gente não vê nas empresas, né? Que as pessoas, aqui no Brasil, na nossa cultura, as pessoas levam muito pro lado pessoal. Em outras culturas não é assim, em outras culturas tá lá para trabalhar, é um profissionalismo que até nos impressiona, porque aqui é tudo na emoção, né, e não tanto na razão. Então isso é extremamente importante. O teu nível de senioridade, como que tu está sendo visto pelos teus colegas, pelos teus gestores, tá sendo visto como um profissional maduro, um profissional que é profissional, que não leva as coisas para o lado pessoal. Como que está sendo isso? Já parte daí a primeira estratégia, né? Que é avaliar e melhorar a tua própria postura. E isso já é estatística aqui no Brasil, que muitas empresas de grande porte, médio porte também, quando vão fazer as suas contratações e as avaliações, os testes ali iniciais para contratar um colaborador, dentro das avaliações, o que mais conta não necessariamente é o conhecimento técnico, mas sim as habilidades comportamentais que essa pessoa, esse candidato, ele mostra que tem. Então, olha que importante isso. A pessoa, ela pode ser super boa tecnicamente, mas dependendo ali da avaliação inicial para a contratação, se essa pessoa não estiver muito bem, mais autorregulada, em relação a resoluções de conflitos, por exemplo, mesmo sendo boa tecnicamente, ela pode não vir a ser contratada pela empresa, porque a empresa sabe, e nós sabemos que técnicas, habilidades técnicas vão ser menos difíceis de tu treinar no indivíduo do que habilidades comportamentais, que vem de uma cultura, como tu trouxe, né, Mari? De uma cultura, por exemplo, do nosso país, que é essa coisa de emocionalidade, de levar muito para o lado pessoal aquilo que se fala. A gente tem aí o conflito de gerações, que é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui na nossa série de negócios, que também tem influência em como as pessoas recebem aí as informações, ou quando recebe uma solicitação de um gestor, por exemplo, e de que forma ela lida com essa solicitação, no sentido de, ele não gosta de mim, tá me dando mais trabalho, né? Essa pessoa aqui implica comigo. Ou se ela vai olhar por uma lente de que não, tá me delegando, então confia em mim, isso é porque eu sou capaz. Então tem todos esses aspectos aí envolvidos nessa habilidade, né? É muito uma questão de perspectiva, né, e postura. Como que eu enxergo as coisas que estão ao meu redor e como que eu utilizo isso de forma estratégica para o meu próprio benefício, para o meu próprio objetivo. E
também a gente pode pensar, imagina que tu é o gestor, né? A pessoa que está em casa, ela pode se imaginar, bom, se eu sou o gestor, o que que eu quero de um funcionário? O que que eu quero de um líder, de um gerente, de um coordenador? Eu quero que ele assuma e faça o que tem que ser feito e não leve as coisas para o pessoal e traga resultado. É isso. Para chegar nesse nível, ele precisa ter uma regulação emocional, ele precisa ter maturidade. Então, como tu disse, o comportamental vai sempre superar o técnico. O técnico a gente aprende. Eu lembro de ter visto muitos casos de engenheiros, por exemplo, que eram excelentes tecnicamente, mas não seriam nunca promovidos para um cargo de gerência, apesar de conhecerem muito tecnicamente, porque eles não sabiam lidar com pessoas. Todo mundo, ele não gostava de ninguém e ninguém gostava dele. Então, assim, como é que uma pessoa assim vai ser um gerente? Não vai ser. A única capacidade que ele vai ter de ser promovido é para um cargo técnico superior do que ele já tem, mas a gente sabe que tem uma limitação aí. Então, comportamental sempre é algo que a gente pode trabalhar e melhorar, independentemente de qual seja o nosso cargo. Imagina, e a gente falando agora dessa informação da Forbes, né, que trouxe essas 15 habilidades. Veja bem, 5 apenas técnicas, né, e 10 são comportamentais. Isso já é a nossa resposta sobre justamente o que a gente está trazendo hoje aqui. Então, a 10ª habilidade que nós temos é contas a receber. Contas a receber é uma habilidade técnica, sim. Então, a pessoa tem que ter uma habilidade ali de finanças, lidar com dinheiro, ter uma capacidade cognitiva, às vezes, muitas vezes mais ágil, mas também é uma habilidade comportamental, porque tu vai ter que lidar, talvez, com fornecedores, vendedores, né? Ter um relacionamento com outras pessoas neste processo. E aí entra o ponto que acredito também que seja uma habilidade comportamental, que imagina que tu está num dia ruim, e aí tu tem que ter contato lá no telefone com o cliente, com o fornecedor, fazer uma conferência de um valor de alguma situação, né? E tu tá num dia ruim e tu leva os teus problemas lá para a empresa e tu trata mal, por exemplo, um fornecedor. Como é que fica um vendedor? Então, é uma habilidade técnica, porém também tem aí um aspecto comportamental. E essa habilidade está vinculada com a 9ª, que é gestão de relacionamento com o cliente, que é totalmente comportamental, né? Então, os funcionários, eles representam a empresa e a cultura da empresa. Então, a forma que os funcionários são tratados dentro da empresa vai refletir na forma que eles vão tratar os clientes da empresa. Olha o impacto que isso tem. Então, os funcionários, eles precisam ser priorizados pela empresa, pelos gestores. Eles são a cultura da empresa. Quem faz a cultura da empresa são as pessoas que trabalham nela. Exatamente. Imagina um cargo de compras, né, ou de vendas dentro da empresa. Um vendedor mal treinado é um estrago para uma empresa. Porque vamos imaginar que a pessoa de fora, o terceiro, ele não vai lembrar do funcionário. O nome da pessoa tal que me atendeu naquela empresa mal. Não, ela vai lembrar do nome da empresa. Porque a empresa tal me atendeu mal. A empresa tal não resolve problemas. A empresa tal tem um produto de baixa qualidade. Não é a pessoa que está ali no telefone muitas vezes ou que está fazendo a visita na empresa. É o nome da organização. Então, um gestor que está numa posição de liderança, que não faz bem o seu trabalho nesse aspecto aí de gestão de relacionamento com os clientes, vai colocar a empresa em grande prejuízo. E o seu próprio cargo em prejuízo, porque se ele não faz uma gestão boa, é só questão de tempo da informação circular e a própria empresa ouvir que o seu nome não tá bom na praça, digamos assim, como a gente fala nesses termos, né? Porque as notícias ruins ou para falar mal é muito fácil e a gente acaba sabendo mais rápido de quando se faz um elogio, por exemplo, para uma empresa. Perfeito. E a gente tem que lembrar também que cliente não é só o cliente externo. Todos que trabalham em empresas têm clientes internos, independentemente de qual área tu trabalhe.
Os teus colegas que precisam de ti são teus clientes internos. As áreas, nós que trabalhamos no RH, nós tínhamos clientes internos de todo mundo era nosso cliente dentro da empresa. Então, o que cada um que está em casa pode fazer? Melhorar a sua postura, tratar bem as pessoas, tratar com educação. Hoje, no Brasil, isso aí é motivo de destaque, porque as pessoas são tão mal educadas, elas não são nada profissionais, elas não são éticas, né? Elas não escrevem português direito, elas não falam direito, elas não se comunicam de uma forma clara e assertiva, porque, de novo, a questão cultural que eu falei antes. A pessoa que é assertiva, muitas vezes é vista como grossa. Na verdade, ela só está sendo objetiva, assertiva, correta. Então, melhorar a tua postura, a forma como tu trata as outras pessoas, sejam clientes internos, sejam clientes externos, primeiro que muda a forma como as pessoas te veem, isso que tu está trazendo de ser estratégico, de eu quero ser promovida, eu vou pensar estrategicamente e vou melhorar minha postura, mas também a tua própria rotina vai mudar. Porque quando a gente se coloca numa postura positiva, de educação, de tratar bem, tratar com respeito, o nosso dia fica melhor, a gente se sente melhor também. Então, na verdade, colocar um escudo aqui invisível, né? Porque a gente sabe que a maioria não vai ser assim. E sabe que eu fico pensando que às vezes é uma questão até de falta de bom senso. Porque as pessoas, elas não sabem separar as relações pessoais das profissionais. Então, isso que tu trouxe agora sobre, mas eu fui direta e objetiva, assertiva com a comunicação e a pessoa acha que eu estou sendo grossa. Porque ela tá esperando de ti um tipo de dengo ou tipo de fala mais suave. O que ela espera? Nem ela sabe, talvez, o que ela tá esperando. Talvez ela espera uma comunicação mais pessoal de algo que tu falaria com um filho, com um irmão, algo nesse sentido, dentro de uma empresa. Isso tá certo? Tu tem como te desenvolver, ou a própria empresa vai te ver como um bom profissional ou como um talento, se tu tiver esse tipo de postura? Mas aí depois vai adiantar tu reclamar que tu não tem uma boa posição na empresa, que a empresa não te valoriza, que tu não tem capacidade ali dentro daquele ambiente que não te proporciona, enfim, infinitas desculpas. Mas como é que fica essa relação aí de não saber separar o pessoal do profissional? A 8ª habilidade, então, é uma habilidade técnica, análise de dados estatísticos. Tem empresas que têm uma área de análise de dados estatísticos. Geralmente as empresas maiores, né? Mas, mesmo nas empresas menores, dentro da sua área de atuação, as pessoas podem utilizar dados estatísticos para melhorar os seus processos, para poder fazer uma análise crítica do que precisa melhorar, o que foi bom. Então, a estratégia aqui é que cada um pense dentro da minha área, o que eu posso analisar, que dados que eu tenho, né? Porque às vezes, a gente sabe que às vezes não é quantitativo, às vezes é qualitativo, se torna mais difícil de analisar esses dados, ou então se torna um pouco mais trabalhoso, mas é possível. Então, mesmo que não faça parte do teu cargo, né, análise de dados estatísticos, de que maneira tu consegue implementar isso para trazer para tua liderança esses dados, trazer uma análise crítica que tu fez desses dados, o que pode então ser feito, um plano de ação estratégico com base naquilo ali. Então faz uma apresentação, leva para tua liderança e te coloca de novo numa posição proativa de quem está realmente engajado para melhorar a sua área ali de atuação. E a 7ª habilidade é a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho depende da empresa. Eles vão ter períodos aí, semestral, anual. Algumas empresas, vamos pensar de pequeno porte, acabam não fazendo, mas é uma avaliação interessante até para tu poder conhecer e entender o que os próprios colaboradores pensam da empresa. Isso é bem interessante.
Dentro da avaliação de desempenho, as empresas fazem perguntas estruturadas, né? Existem testes específicos que podem ser utilizados, testes psicológicos, inclusive, mas também testes que a própria empresa faz e consegue ali mensurar resultados com a aplicação desses testes para avaliar desempenho desses colaboradores, né, na parte técnica, também como elas estão se sentindo na parte comportamental, para justamente pensar em estratégias de melhoria, de mudança, para avaliar se está bom como está ou se precisa mudar alguma coisa. Nas empresas maiores, né, empresas multinacionais, que lá no início do ano ou no fim do ano, antes de começar o ano que vem, são estabelecidas as metas, tem as metas técnicas, como tu está falando, as comportamentais, os projetos, muitas vezes, que a pessoa vai se envolver, e aí tem essa avaliação periódica, que geralmente tinha a revisão no meio do ano, para alinhar ali os astros, e no final do ano a avaliação. Então, na iniciativa privada, o peso que essa avaliação de desempenho tem é muito grande. Eu me lembrei agora de um exemplo, Jaque, de uma amiga minha lá do Marrocos. Olha só que loucura que era o sistema deles. Ela era professora de francês e ela dava aula numa escola. Então, ela tinha um número X de horas, de turmas que ela tinha, e a outra professora também. Ela era muito melhor que a outra. Ela recebia esse feedback e tudo mais. E ela ganhou mais turmas do que a outra, porque todo mundo gostava mais dela. Sim. Só que o salário dela era o mesmo da outra. Então, o que esse sistema acabou fazendo? Ela disse pra mim, eu vou ter que começar a dar aulas piores, porque daí senão ela só trabalha mais, mas não ganha mais por isso, então não faz sentido nenhum. Olha que loucura que é. Então, assim, se ela soubesse que ela ia ser avaliada e ela sendo a melhor professora, ela ganharia mais turmas e ganharia mais dinheiro também, aí sim faz sentido. Mas o foco aqui da questão da avaliação de desempenho e que as pessoas podem usar em casa a estratégia é, mesmo se não tiver uma avaliação de desempenho na empresa que tu trabalha, coloca para ti as metas no início do ano, coloca para ti em quais projetos tu quer participar e tu faz a tua avaliação. Um autogerenciamento e de metas próprias estipuladas, metas pessoais dentro da organização, da empresa que tu trabalha. Que nem a gente faz lá no final do ano, né? Exato. Os pedidos, os desejos, as metas para o ano que vem. O que tu quer alcançar nesse teu ano profissionalmente? E aí no final do ano tu vai lá e vê, eu consegui, o que eu posso melhorar? Porque isso é pro teu desenvolvimento e tu vai levar para qualquer empresa que tu for. Então, a sexta habilidade, resolução colaborativa de problemas. O tal do trabalho em equipe, que penso eu que é uma das habilidades mais difíceis de acontecer, que é as pessoas conseguirem chegar num denominador comum, tendo tantas pessoas muitas vezes diferentes no mesmo grupo de pessoas e de equipe. O próprio nome já diz, né? Resolução colaborativa de problemas. Não é achar culpados para os problemas, que é o que a gente vê acontecendo muito, né? Então, é de ter a postura de buscar a solução dos problemas. Nossa, Jaque, quantas vezes eu vi isso em empresa? Era assim, tá, mas por que aconteceu tal erro? Tá, mas quem que não fez tal coisa? Da onde que não veio tal informação? Sempre o foco é em buscar achar o culpado e não em buscar a resolução daquele problema. Eu vi muitas vezes também reuniões que eram feitas com o objetivo da resolução de problemas e acabava sendo um transtorno, uma lavação de roupa suja dentro das equipes, as pessoas saindo se odiando, levantando da cadeira e não participando do restante do treinamento ou da orientação, por levarem para o lado pessoal e não serem nada colaborativas com a intenção da empresa ali de ajudar, de colaborar, de unir a equipe ou de fazer que aquela equipe, né, aquele grupo entendesse determinada situação. Então é extremamente conflitante essa parte de resolver problemas.
tanto cultural quanto muitas vezes de muitos perfis de pessoas, essa ideia de buscar culpados. Não me responsabilizo, acho que tudo é culpa dos outros, é o colega que não faz a parte dele ou a empresa que não faz. Eu que sou o alecrim dourado, não faço nada de errado e tudo que está acontecendo na minha parte de trabalho é culpa de alguém. Isso é muito bonito de se falar, mas não é real. A quinta habilidade é a política comercial dentro da empresa, né? Que é um conjunto de regras aí que rege as relações entre as empresas, vendedores, fornecedores dentro da empresa, né? E outras pessoas envolvidas em processos de vendas. Então, é uma habilidade técnica, né? Onde as pessoas vão ter que avaliar, vão pensar ali, estudar, avaliar empresas, outras empresas, se tu quer vender. Então, tecnicamente, o que essas empresas priorizam ou não, tu vai ter que sondar os clientes, enfim, essa parte bem técnica aí de gestão comercial. E mesmo nas técnicas a gente acha o lado comportamental, né, Jaque? Que é a questão da política, a própria palavra diz. As pessoas que são mais políticas, muitas vezes, ganham mais espaço dentro das empresas, não que isso esteja certo, mas justamente por terem essa postura, por serem mais estratégicas, por conseguirem fazer melhores contatos e terem uma abordagem mais política e não baterem de frente com outras pessoas. Então, mesmo na questão técnica, tem o lado comportamental que nessa área especificamente é muito necessário. Saber o momento para cada coisa, principalmente. Exatamente. E também a habilidade de fazer negociações, né, de uma maneira mais fluida, que atenda às necessidades de todo mundo, e muitas vezes isso também não é fácil, ter que acomodar todo mundo ali para que um negócio seja fechado. Estamos chegando no final. Quarta habilidade é a retenção de clientes agora, que também é comportamental. E eu me lembrei agora de um exemplo que aconteceu aqui comigo. Eu estava buscando umas velas, tá? De um tamanho que não tinha na loja que eu fui. Então eu acabei tendo que ir numa outra loja, porque eu queria uma vela que tivesse um tamanho um pouco maior. Era só isso que eu queria, tá? Cheguei na loja, coisa que eu dificilmente faço, que é ir pessoalmente até uma loja. Primeiro, eu fui nessa loja porque o site era impossível de conseguir comprar. Era, assim, aquele site feito na época dos dinossauros, assim, tenebroso. Não consegui fazer uma compra pelo site. Já começou por aí o drama. Cheguei na loja, tinha duas senhoras de meia idade, né? Uma no caixa e a outra parada ali. Quando eu cheguei para ser atendida, eu não fui atendida, na verdade. E eu era a única pessoa que estava dentro da loja, sabe? Então me veio na cabeça, eu pensei, como é que essa loja ainda existe? Porque é uma loja antiga aqui de Porto Alegre. E aí eu perguntei para ela, comecei a olhar, né, as velas, falei o que eu estava procurando, e aí perguntei para ela, essas velas aqui têm numeração? Sabe qual a resposta que ela me deu? Os códigos das nossas velas não são feitos por numeração. Eu pensei assim, quê? Códigos de numeração? Eu queria saber assim, ó, onde é que tem uma vela maior, onde é que tem uma vela menor? Tem número aqui, como é que eu vou saber qual é a maior, qual é a menor, sabe? Era super simples, mas a mentalidade dela... Não, a vendedora caiu de paraquedas ali dentro da loja. Olha, e eu imagino que seja dela a loja. Dela, e imaginei que a outra pessoa que estava ali deveria ser irmã dela, ou, né, deveria ser uma loja familiar. Então, assim, eu só fui realmente, e eu só compraria de novo nessa loja se realmente eu não tivesse nenhuma outra opção. Eu jamais voltaria ali. Eu já fui ali, eu fui ali para comprar, determinada a gastar na loja, e, sabe, eu fiquei avaliando realmente a experiência que eu tive como cliente ali, né? E, na verdade, esse teu exemplo, com certeza, pega muito para empresas que acabam fechando as portas, às vezes empresas antigas que teriam potencial para continuar, mas porque não buscam se desenvolver, acompanhar o mercado, a mudança comportamental dos compradores, acabam fechando suas portas. E muitas vezes a gente vê que o vendedor que está
atendendo não é dono da empresa, não foi treinado, não está sendo supervisionado, porque a forma que ele atende, fico pensando, meu Deus do céu, se eu fosse o dono dessa empresa, eu jamais deixaria essa pessoa atender um cliente dessa maneira, sabe? Então, isso tem que ser priorizado. A forma que a gente atende os clientes vai determinar se eles vão voltar, se eles vão comprar de novo com a gente, se eles vão nos indicar, ou se eles vão lá no Reclame Aqui depois escrever um textão de tão mal atendidos que eles foram. Então, aqui, a estratégia que fica, que todo mundo pode usar é: escute o seu cliente. Às vezes, o cliente só quer ser ouvido, ele quer ser entendido, ele quer saber que tem alguém que vai atendê-lo e que vai resolver o problema dele. E não uma pessoa engessada que vai dizer, isso aqui não é da minha área, deixa eu te passar para não sei quem. E aí fica fazendo o cliente passar por várias pessoas sem ninguém resolver o problema dele. E super importante saber fazer uma leitura do cliente. Porque vamos pegar um exemplo de tu chegar numa loja de roupas ou de calçado. No mínimo te apresenta, né, como vendedor da tal loja, que às vezes os vendedores nem isso eles fazem. Eles te julgam, que entendendo que tu não vai comprar, mesmo que às vezes tu tenha interesse em comprar, e não te dão nenhum bom dia, boa tarde. Então, saber fazer uma apresentação, né, de si, mas ler o cliente, ver se ele é um cliente que quer ficar à vontade, que opta por te chamar quando ele tiver necessidade. A pessoa que está numa posição desta de vendas, ela precisa ter essa habilidade desenvolvida, porque senão não tem como, ela vai fechar as portas de qualquer negócio, ou ela realmente nem vai conseguir se manter nessa posição de vendas, porque normalmente são posições que trabalham com comissões. Então, normalmente pessoas que não têm essa habilidade desenvolvida não vai ter como dar frutos nesse tipo de posição. A terceira habilidade que nós temos aqui é a visão e liderança estratégica. Nós falamos algumas aqui, né, num compilado de informações que nós trouxemos, mas essa parte de visão e liderança estratégica, ela vai ficar mais para os gestores mesmo, né, pessoas que estão em cargos de liderança, de identificarem tendências, mudanças, né, principalmente comportamentais dos colaboradores, que possam vir a influenciar de forma negativa, né, o processo, o sistema ali, né, da organização, e trabalhar habilidades para que essas pessoas se desenvolvam, né, as equipes aí abaixo dessas lideranças consigam se desenvolver. Super importante para o gestor, né, para a pessoa que está num cargo de liderança, trabalhar a conexão com a equipe, que também é um pouco do que nós já falamos hoje aqui, de entender e conhecer um pouquinho da realidade de cada um dos colaboradores, como eles se sentem na sua individualidade dentro de determinadas funções ali e atividades. De conseguir inspirá-los ao invés de cobrar sem explicar o porquê que as coisas devem acontecer de tal maneira, né? Compartilhar os planejamentos estratégicos que acontecem nas empresas geralmente são de 5 anos. Eu participei de construções de planejamentos estratégicos e eu me lembro de como as pessoas que estavam ali construindo, elas se sentiam pessoas importantes, peças-chave para a construção daquele objetivo em comum. Então, isso também motiva as pessoas. Então, é importante compartilhar para que quem está construindo junto se sinta parte e isso também inspire as pessoas a buscarem o mesmo objetivo nesse prazo aí para o crescimento da empresa e que vai também passar, como tu trouxe, pelo desenvolvimento dos funcionários. Parte de função do gestor, essa criatividade também de estar implementando coisas novas, de estar gerando movimento dentro das equipes, para que as pessoas se sintam também estimuladas a fazer coisas diferentes, né? Bom, então vamos para a penúltima habilidade, que é a segunda habilidade, que é a comunicação, Jaqueline. Comunicação, uma das coisas mais importantes que a gente precisa desenvolver na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, é a comunicação. Penso que é um dos maiores desafios da humanidade saber se comunicar, principalmente tendo em vista aí essa inteligência artificial
tendo em vista que hoje nós estamos numa relação muito mais virtual, tanto nas empresas quanto na vida pessoal, manter um equilíbrio e saber ter uma comunicação assertiva também é um desafio, está se tornando de fato um desafio muito maior do que já foi, de que sempre foi a parte da comunicação interpessoal. O que a gente deixa de estratégia no quesito comunicação é algo que a gente falou já, mas de a pessoa ser assertiva, de ela ser clara. O óbvio precisa ser dito. Às vezes o que a gente fala não é a mesma coisa que a pessoa entende. Então, se certificar de que a pessoa entendeu, pedir para que ela repita o que a gente falou para ver se ela realmente entendeu, ser claro na comunicação, não trazer ideias confusas que podem deixar a pessoa sem saber o que está sendo esperado dela. Sempre buscando ser claro, assertivo, objetivo nas comunicações. Eu acho que principalmente também entender que comunicação, a gente ouve assim, pensa que é sobre falar coisas, mas a comunicação, ela é muito sobre primeiro ouvir, para entender, elaborar, e aí sim falar alguma coisa, responder aquilo que alguém está te falando, não só eu preciso falar. Então, existe muito essa ansiedade, às vezes, das pessoas de achar que a comunicação dentro de uma organização é eu vou lá falar o que eu quero falar para determinada pessoa. Não, é também ouvir, aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, o gestor, o colega, avaliar com tranquilidade, né, não levando para o lado pessoal o que está acontecendo ali, e aí sim falar alguma coisa. E é difícil, né? A gente vê Muito. Hoje em dia Ansiedade. a ansiedade pega e aí as pessoas não conseguem ouvir. E então muitas vezes nem adianta chegar lá e vomitar um monte de coisa na frente da outra pessoa, porque ela não vai nem te ouvir. E isso traz muitos problemas, né, de relacionamento e no ambiente de trabalho também. Então, lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca É bem importante. tá bem relevante nesse momento. Então, Exato. se colocar numa posição de escutar ativamente, e quem não se sente ouvido pode começar a sua terapia, porque na terapia o que a gente mais faz é exercitar a escuta ativa, ouvir o que o paciente está trazendo, né? E também se colocar nesse papel de ouvinte e depois conseguir se comunicar de forma clara. E a primeira habilidade que nós temos aqui é a inteligência artificial, que veio para dominar o mundo, sabemos disso, e ninguém mais vive sem ela, né? Um chat GPT aí que sabe bastante, né? Do quanto a gente já utiliza ele no nosso dia a dia. E a gente ouve muitas pessoas preocupadas. Será que a inteligência artificial vai roubar meu trabalho? Na verdade, isso é uma ilusão. Na verdade, quem vai roubar o teu trabalho vai ser a pessoa que sabe usar a inteligência artificial para executar o melhor trabalho. Exato. O humano sempre vai ser necessário, mas aquele humano que conseguir utilizar a inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, esse sim vai ser mais valorizado. Com certeza. Claro que nós sabemos aqui no nosso país, em vários estados, existem profissões que estão sim se extinguindo por conta da inteligência artificial. Por exemplo, Porto Alegre, aqui a gente não tem mais cobrador de ônibus, né? Então são várias profissões que já não estão mais existindo, já não existem mais mesmo, é por conta da inteligência artificial. Mas, como tu trouxe, Mari, não vai acabar com as profissões, tomar conta do mundo e que nós, pessoas, não seremos mais úteis, não é sobre isso. Mas, na verdade, talvez é aquela questão de perspectiva e de olhar qual a lente que eu enxergo as coisas. Posso sim me apropriar de um conhecimento sobre essa ferramenta, sobre esse novo saber e me utilizar dela para evoluir, para crescer profissionalmente, para me desenvolver, para ajudar outras pessoas. Enfim, existem infinitas possibilidades aí, né, de se utilizar da inteligência artificial de uma forma positiva, mas a pessoa, ela precisa querer isso, ela precisa querer que isso aconteça. E quando a gente não está conseguindo enxergar muito bem as coisas, vamos lá buscar nosso espaço de terapia?
né? Vamos buscar nosso autoconhecimento, entender o que está faltando dentro de mim, né? Me acolher, me autorresolver, para então poder dar o melhor para as outras pessoas, no meu ambiente de trabalho. E tu falou uma palavra-chave aqui, Jaque. Ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta. E as pessoas às vezes se confundem. Elas acham que a inteligência artificial é algo que vai dominar. É um guru. É um ser, um ser que vai dominar o mundo, que vai dominar elas mesmas. E não, a gente tem que ver isso como uma ferramenta que pode nos auxiliar. E para quem tem medo, tem muita gente que tem receio também. Por que tem receio? Porque não conhece a ferramenta, nunca usou, nunca olhou um tutorial no YouTube para ver como que funciona, quais são as funções, o que dá para fazer. Aí vai lá, entra no ChatGPT e usa que nem Google. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, tu pode utilizar a inteligência artificial a teu favor. Ela pode fazer muita coisa por ti no teu trabalho. Sim, principalmente também vai te ajudar a avaliar se o teu cargo, a profissão que tu está atuando nesse momento é uma profissão que tem a tendência a ser extinguida pela inteligência artificial. E aí, tu fazendo essa pergunta, tu tendo essa possibilidade de resposta, movimento. Então, veja bem, se eu trabalho numa atividade, numa profissão que tem uma tendência a ser extinguida por conta da inteligência artificial, vou buscar outras possibilidades, vou buscar um plano B. Qual tipo de área eu poderia, então, estar trabalhando, atuando diferente do que eu faço hoje, caso a inteligência artificial engula o meu cargo atual? Né? Então, na verdade, sempre vai bater na tecla da pessoa fazer algum tipo de movimento para mudar o cenário no qual ela está ou de que ela não está satisfeita. É sobre isso. Agora a gente quer saber de você, qual dessas estratégias tu vai começar a aplicar a partir de hoje para se tornar um profissional mais desejado no mercado de trabalho. E se tu gostou do episódio de hoje, já deixa o teu like no nosso vídeo e manda esse vídeo para aquela pessoa que, assim como você, quer se desenvolver na sua carreira profissional. Então nos vemos no próximo episódio da série Negócios. Até lá!